Olá, sou Vanderlei Miranda e esse é o programa 15 Minutos que chega até você com a proposta de sempre abençoar a sua vida, abençoar o seu coração. Prepare-se, porque o programa de hoje está muito especial. Convide a família mais uma vez para que juntos possamos extrair o melhor daquilo que Deus nos preparou para o programa de hoje. Se você puder, continue aí comigo porque o programa 15 Minutos já está no ar. A mensagem de hoje tem por título: O que plantamos, um dia colheremos. Você já deve ter ouvido aquele ditado de que quem planta maçã não colherá pera. E isso é uma óbvia verdade. Ninguém planta um tipo de semente achando que vai colher algo diferente. Não tem como as coisas se modificarem na terra, mas essa simples analogia nos faz pensar sobre uma coisa que atinge a nossa vida aqui na terra. A Bíblia fala sobre a lei da semeadura. No livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. É exatamente assim que acontece. Se eu semeio na carne, eu vou colher na carne. Se eu semeio corrupção, eu vou colher corrupção. Se eu semeio maldade, eu vou colher maldade. Além dessas, tantas outras coisas podem ser colhidas dependendo da semente que eu semeie ao longo da minha caminhada. Essa é uma lei universal, a lei da semeadura. Quem planta a paz, misericórdia, justiça, colhe os frutos disso. E quem planta o pecado também sofre as consequências do ato. E boa parte dos cristãos não param para analisar essas passagens bíblicas. No Velho Testamento, no Novo Testamento, estão passagens e versículos que nos orientam quanto ao que fazer e ao que não fazer. E principalmente nos alertando para a escolha de boas sementes, porque não tem como realmente semear laranja e colher tomates. Nós colhemos aquilo que plantamos ao longo da nossa caminhada. Você já parou para pensar no que você tem plantado? Quais são as sementes que você tem selecionado para o seu plantio? A vida é assim. A Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia ódio, vai colher ódio. Quem semeia coisas ruins, vai ter também uma colheita muito ruim. Será que é Deus castigando a pessoa? Não. É a escolha das sementes que vão fazer toda a diferença no resultado da minha colheita. E não é diferente para nenhum de nós. Não é diferente para mim, como não é diferente para você. As sementes estão aí. O que eu preciso, na verdade, é fazer uma boa seleção delas, uma boa escolha do que é que, de fato, eu quero semear. E se nós fizermos essa reflexão todos os dias, do que é que eu vou semear ou o que é que eu vou semear, eu posso já antever o que é que eu vou colher. No relacionamento, por exemplo, você não tem como, não existe como você fazer uma boa colheita no seu relacionamento se toda a semeadura é ruim, se toda a semente que você tem semeado é ruim. Não espere nunca colher bons frutos se a semente não é boa, se a semente não foi bem selecionada. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. No nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta, todos os dias eu e você, ao acordarmos pela manhã, vamos partir para mais um dia de semeadura. Quando chegamos ao final daquele dia, o que precisamos fazer é um balanço, né? O que eu semeei hoje? Como foi que eu vivi
no dia de hoje? Ah, não, mas eu vivi esse dia querendo o melhor para as pessoas, mas eu não vi nenhum resultado disso. Eu fiz coisas boas para as pessoas, eu não... Calma, calma. A Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará. E é verdade. Eu estive refletindo sobre essa passagem bíblica que diz, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará. Eu fiquei imaginando, se você joga pedaço de pão na água, a primeira coisa que vai acontecer é o quê? Um peixe vai vir e vai comer dele. Como é que eu vou achar ele depois? Vou achar sim. De repente o pão que eu jogo sobre a água, vem um peixe comer ele e eu vou recuperar o pão pescando o peixe. Ele virá até melhor, mais completo. Mas o fato é que a palavra de Deus nunca erra. Se ela diz para você que se você lançar o seu pão sobre as águas, que depois de muitos dias você vai achá-lo, vai sim. Daí a importância de, entendendo a palavra de Deus, sabermos também que nada na nossa semeadura será desperdiçado. Quer seja coisa boa, quer seja coisa ruim. Se eu plantar coisa boa, colho coisas boas. Se eu plantar coisas ruins, colho coisas ruins. E muitas vezes a semeadura da semente ruim, a colheita não acontece ali de imediato, não. E a pessoa pensa o seguinte, não, eu estou semeando isso aqui, vamos semeando. Em algum momento, aquilo vai germinar, aquilo vai brotar, vai sair da terra, aquilo vai crescer, vai produzir os frutos, em algum momento vai. O que eu preciso, na verdade, é ter muito cuidado na seleção das minhas sementes, na seleção daquilo que eu estou plantando dia a dia ao longo da minha vida. Tem algumas pessoas que elas chegam a uma determinada idade e chegam sozinhas. Elas constituíram família? Constituíram. Elas tiveram filhos? Tiveram. Netos? Tiveram. Mas quando chegam lá na velhice, algumas estão completamente sozinhas, tão sozinhas que foram levadas para um asilo e deixadas lá no asilo. Quando, na verdade, ela ainda tem muita gente na sua família. Mas por que então que nenhuma dessas pessoas abrigou? Numa conversa com a minha esposa, de vez em quando a gente reflete sobre isso. E quando a gente vê, não estou dizendo aqui que isso seja generalizado, não. Mas isso acontece com muita frequência. Quando a gente vê uma pessoa que atingiu lá a sua velhice e que tendo família está sozinha, uma coisa que a minha esposa sempre fala é, Wanderley, como é que foi o relacionamento dessa pessoa com a sua família? Para ela agora estar vivendo nessa condição. Algumas estão totalmente esquecidas num asilo. Por quê? Porque para a família ou para alguns familiares, foi muito mais fácil levá-la, deixá-la lá, pagar alguém lá para cuidar dela. Mas por que é que chegou a esse ponto da pessoa, quando ela mais precisa do envolvimento da família, do carinho, do aconchego, do calor da família, todos estão longe? Aí, normalmente, tem essa coisa da semeadura, do relacionamento. Semeou sementes ruins no relacionamento, as pessoas vão se afastar. As pessoas não querem aproximação com determinado tipo de pessoas e de comportamentos. As pessoas não querem. Daí a importância da gente avaliar também esse aspecto da nossa vida. Como tem sido o meu relacionamento com a minha família, com os meus filhos, por exemplo? Será que eu tenho demonstrado amor para com eles? Será que eu tenho realmente dedicado a minha vida a cuidar deles? Será que eu tenho um relacionamento sólido, bem alicerçado com a minha família? Porque eu imagino, todos nós, né, queremos viver muito. Mas viver muito, para quê? Para de repente chegar lá ao final e se sentir completamente só, até mesmo abandonado ou abandonada? E lamentavelmente essa é uma realidade. Muitas pessoas estão vivendo isso nesse exato momento. Muitas pessoas simplesmente foram isoladas da própria família.
Exatamente por quê? Porque ao longo da caminhada, ao longo da história, o relacionamento foi muito ruim, muito ruim. Né? Pais, por exemplo, que abandonaram a família, abandonaram os filhos, sumiram no mundo. Eu sei de uma história assim terrível, terrível. De um pai crente, família crente, se envolveu lá com uma mocinha, deixou a família e foi viver com essa mocinha. Ele já era muito mais velho, a mocinha podia ser neta dele. E ele acabou adoecendo. E o que é que a mocinha fez? Deu linha. Ela ia ficar com um velho que já tinha traído a própria família e que agora estava velho, estava lá todo espandongado, como diz um amigo meu. Ela ia querer continuar? Não, deu linha. E o que é que aconteceu? Esse homem voltou para a família. Uma filha o acolheu e o levou para morar dentro da própria casa. Ela e o marido cuidaram desse pai até a morte dele. E ele numa situação de penúria, numa situação terrível de enfermidade. Vou dizer uma coisa para você aqui, era uma situação realmente complicada. Ele tinha problemas, só vivia em cima da cama e o seu intestino não funcionava. Essa filha, sabe o que é que ela tinha que fazer? Ela tinha que calçar uma luva, enfiar a mão dentro dele para quebrar, sabe, as fezes dele, para ele poder liberar aquelas fezes. Chegou a esse ponto. Agora, quem era esse pai? Um pai que lá atrás, quando aqueles filhos eram pequenos, abandonou a sua família, fugiu com uma moça novinha, que o abandonou depois e que ele voltou. Ainda bem que, graças a Deus, ele encontrou misericórdia no coração dessa filha que o recebeu, que o acolheu e que cuidou dele até a morte dele. Eu conheço essa família, eu conheço essa pessoa de quem eu estou falando. Provavelmente ela até esteja assistindo o programa agora e ela sabe que eu estou me referindo a ela. Mas não é sempre assim que acontece, não é sempre assim. Daí a importância realmente de fazermos boas semeaduras ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, porque em algum momento nós estaremos colhendo. E eu torço para que a colheita da sua vida seja uma colheita de bons, de excelentes frutos, de frutos maravilhosos. E se você tem consciência de que poderá não ser, ou de que não está sendo, ainda dá tempo de você tocar fogo na lavoura, preparar a terra novamente, semear novas sementes e partir para uma excelente colheita na sua vida. Que Deus te abençoe. Mais uma vez espero que a mensagem tenha abençoado o seu coração. E mais uma vez eu peço também para você, por favor, nos ajude a divulgar o programa. O programa 15 minutos, de segunda a sexta, aqui na Rede Super, acontece às 10h30 da noite, sendo que segunda, quarta e sexta nós temos o nosso inédito e temos também todos os programas no YouTube. É só acessar redesuper.com.br, ou melhor, redesuper.com.br, TV, é Rede Super, pronto. Não vou complicar aqui não. Rede Super, você vai entrar no YouTube, você pode se inscrever, né, no nosso canal, no canal da TV Rede Super, no YouTube. Pode enviar as mensagens para as pessoas do seu relacionamento, para quantas pessoas você quiser. Pode rever as mensagens a todo tempo. Ok? Que Deus te abençoe mais uma vez. É o que eu desejo e lembrando que sem Jesus não dá para ser feliz.